3, 2, 1, vamos gravar. E o Caio Paulista, hein, é um dos principais jogadores do São Paulo, está, assim como outros atletas, numa situação de empréstimo com opção de compra no final desse empréstimo. O São Paulo já começa um planejamento para analisar, avaliar e ver quais são os jogadores que ao final da temporada do empréstimo o São Paulo vai exercer essa opção de compra, e o Caio Paulista é um desses jogadores que a diretoria já começa esse tipo de planejamento para o final da temporada. Vou trazer alguns detalhes e vou falar também de um outro jogador que pode ser aí uma boa opção na janela de transferências. Estou falando do Bruno Henrique, volante, ex-Corinthians, ex-campeão pelo Palmeiras e campeão pelo Ittihad, da Arábia Saudita. O contrato dele acaba em setembro e ainda não há qualquer tipo de movimentação para renovação. Então ele deve ser um jogador que pode ser uma grande opção aí para clubes do Brasil nessa janela de transferências. Trago detalhes também sobre o Bruno Henrique. E agora você vai, claro, se inscrever no canal, ativar as notificações, compartilhar os vídeos. A gente traz sempre novidades do mundo do mercado para vocês aqui no canal. E não esquece também, porque você sempre vai ter descontos aqui no canal, sim, porque a nossa parceira Centauro tá com várias ofertas. Dia dos Namorados chegando. Se você não comprou o seu presente para o seu namorado, para sua namorada, aproveita, vai lá na Centauro e usa o Hernan10 também, que te dá 10% de desconto na compra dos seus produtos. Tem muita promoção e ainda você vai ter mais desconto usando o nosso cupom que está aqui na tela para vocês. Beleza? Bora falar de Caio Paulista, que é um jogador que surpreende. Ele pertence ao Fluminense e está emprestado ao São Paulo. Outro dia o Fernando Diniz, numa entrevista coletiva do Fluminense, falou: Caio Paulista no Fluminense era muito criticado e aí de repente emprestou, o cara tá indo bem e muita gente fala: cadê o Caio Paulista, Porque o Fluminense passa por uma dificuldade na lateral esquerda, Tá jogando com o Guga improvisado, com seus laterais lesionados, o Jorge e o Marcelo. O Fluminense emprestou e tá vendo uma valorização do jogador, do ativo dele no São Paulo, hoje se transformando um dos principais jogadores do elenco. Na vitória ontem em cima do Tolima, o Caio Paulista não só marcou seu gol, um dos gols, um dos 5 gols, mas também deu passe, tem sido decisivo. Já no jogo do fim de semana ele deu uma baita assistência para o Caleri no jogo contra o Grêmio. É um jogador que está confiante, é um jogador que está sentindo a vontade e é um jogador que cada vez mais tem a cara do São Paulo. E o São Paulo começa um planejamento, porque para essas contratações, principalmente nessa janela que aconteceu em janeiro, foram muitos jogadores por empréstimo, O Caio Paulista é um deles. Aí vamos citar o Michel Araújo, o Erisson, o Marcos Paulo está por empréstimo. Então é uma lista grande de jogadores que estão com um contrato por empréstimo, e o São Paulo começa a fazer um planejamento para ver ao final dessa temporada quais são os jogadores que vai exercer a opção de compra. E o Caio Paulista hoje, pelo menos na minha apuração, conversando com alguns dirigentes do São Paulo, já está sendo planejada a contratação ou exercer essa opção de compra. Isso tá em contrato, O São Paulo tem até uma data, no final do empréstimo, para exercer essa opção de compra do jogador, ou pelo menos para informar o Fluminense que vai exercer a opção de compra. É claro que ainda temos 6 meses pela frente, mas é um planejamento que o São Paulo já quer se antecipar para não passar nenhum tipo de dificuldade, porque é um jogador que está se valorizando, Jogador que se valoriza, daqui a pouco o mercado começa a olhar, vem alguém querendo fazer uma proposta maior. O São Paulo quer exercer essa opção de compra que tem por direito no contrato de empréstimo, e isso é uma situação que já está sendo debatida. Tanto que quarta-feira teve uma tarde inteira de reuniões da diretoria no clube ali e tal, para captação de recursos financeiros. Então o São Paulo está correndo atrás nesse momento de um dinheiro, não só para essa janela do meio de ano, mas também para planejar essa questão dos jogadores que têm término de contrato, e hoje a prioridade passa a ser o Caio Paulista. A opção de compra, pelo que eu pude apurar, não apurei o valor com exatidão, mas gira em torno entre 15 e 20 milhões
de reais a opção de compra do jogador. É uma situação que o São Paulo está estudando e já vai se movimentando para que isso aconteça no final da temporada. Deixa aqui nos comentários quais jogadores que estão emprestados vocês renovariam. Deixa comentário aqui e eu vou falar de um jogador que pode ser uma opção na janela de transferências. O Bruno Henrique, né? Jogador que está no Al Ittihad da Arábia Saudita, 9 vezes campeão ali saudita, né? Campeão nacional, e o Bruno Henrique participando aí desse último título, né? O que tem o Romarinho, né? Que é outro brasileiro que inclusive fez gol na final. Tem o Marcelo Groi, são os brasileiros que estão lá no Al Ittihad. E o Bruno Henrique vive uma situação de futuro incerto. Ele não foi chamado para renovar o contrato termina em setembro agora, é um pouco diferente a janela ali, o reinício de campeonato ali na Arábia Saudita, né? E ele não foi chamado para renovar e não deve renovar seu contrato. Agora ele está de férias nos Estados Unidos com a família, mas ele não deve ser chamado para renovar o seu contrato. E aí na janela de transferências vão faltar pouco mais de um mês e meio para o fim do contrato. E aí é uma situação que ele pode, na janela, receber propostas de outros clubes e de repente encerrar a sua história no Al Ittihad. Então assim, o Bruno nesse momento está de férias, como eu falei, mas já avaliando o que pode acontecer no seu futuro e claro, não está descartada uma volta ao futebol brasileiro. O Bruno Henrique é experiente, é um cara que foi durante um bom tempo capitão do Palmeiras campeão, né? E é um segundo volante importante, assim, é um jogador que faz também primeiro volante, é um jogador que chega um pouco mais à frente, é um jogador de marcação, é um jogador de passe, é um jogador conhecido no futebol brasileiro, também teve uma boa passagem jogando pelo Corinthians e um jogador que pode despertar interesse ao mercado. Opção no mercado, o Bruno Henrique, que tem essa situação de fim de contrato com o Al Ittihad e, claro, já de olho no futuro, pensando que numa volta ao futebol brasileiro que não está descartada, assim como uma permanência fora, se desenha hoje muito mais uma volta ao futebol brasileiro. Vamos aguardar, mas o Bruno Henrique é sim, neste mercado da bola, uma opção. Deixa seus comentários aqui, caberia no seu time o Bruno Henrique? Vocês que procuram um volante, aí o time que procura um volante, de repente pode olhar aí o Bruno Henrique com um pouco mais de carinho, um jogador que não está renovando seu contrato com o Al Ittihad da Arábia Saudita. Comentários aqui, se inscreve, ativa as notificações, tamo junto.